força, nos dá fortalecimento. Vai vir vitamina no céu, aleluia, para mim e para você esta noite. 1 Reis, capítulo 19. Os irmãos acharam? Amém? Quem não achou aí, ajude seu irmão. Vamos estar lendo. E Acabe fez saber a Jezabel tanto quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. 2. Então Jezabel mandou um mensageiro dizendo a Elias: assim me fazem os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. 3. E o que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o moço. 4. Ele porém foi ao deserto a caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eu quero que nós voltemos aqui para o versículo 2, que diz assim, ó: então Jezabel mandou um mensageiro a dizer a Elias: assim me fazem os deuses que me disseram, e se de certo amanhã a estas horas não puser a tua cabeça como um deles. Amém, igreja? Coloque sua Bíblia no banco. Aplauda o nome do Senhor. E nós vamos entender o que o Senhor quer falar para mim e para você, amém? Os irmãos, antes de se sentar, olhe para esse irmão e diga assim: Deus tem uma nova história para a minha vida. Amém? Aqui nós sabemos que havia ali, o profeta Elias. E o profeta Elias, um grande homem de Deus, profetizava. Um homem, aleluia, Jesus, bem conhecido, cheio do poder e da glória do Pai. Aí nós começamos a ler aqui desde o início, no versículo 1, que quando, aleluia, Jesus, Jezabel, quem era Jezabel? Uma mulher má, uma feiticeira, uma mulher que promovia cultos pagãos, que não gostava de homem e mulher de Deus, uma mulher que matava profeta, que odiava, aleluia, tudo que vinha do Senhor. Quando ela soube, aleluia, os bens feitos que Elia havia feito, porque no versículo 18, aleluia, a palavra do Senhor vai nos falar que Elias, ele conseguiu ali enfrentar, aleluia, os profetas de Baal, mais de 450 profetas do mal, e foram mortos à espada. Quando Jezabel, aqui no versículo 1, tem conhecimento disso, de que os seus deuses, que os seus profetas foram envergonhados através da vida de Elias, essa mulher assim enfureceu contra o profeta Elias. Diga assim: o inimigo foi envergonhado. Diga mais forte, igreja: o inimigo, ele foi envergonhado. Eita glória, ele foi envergonhado. Mas a palavra vai nos dizer que, aleluia, depois que Elias passa por tudo isso, um homem de Deus, um homem como a gente sabe, quando ele orou, não choveu por 3 anos e meio, aleluia. E também quando ele orou, aleluia, Deus mandou fogo do céu, aleluia, e preencheu todo o altar. Um homem cheio de Deus, no capítulo 18. Mas agora é uma nova história que Deus estava começando na vida de Elias. E aí no capítulo 19 veio o que, igreja? Uma ameaça. Diga: uma ameaça. O inimigo, ele perde, mas ele não quer se dar por vencido, igreja. Aí ele fica ao nosso derredor, tentando e fazendo de tudo para nos paralisar. Aí você olha para esse texto, você vê como é que pode um homem cheio de Deus, Jezabel, ficar sabendo, aleluia, que foi através dele que, aleluia, os seus deuses tinham sido envergonhados. Aí no versículo 2, chega ali o que? A afronta. Chega ali
ali falando que ela ia de encontro a ele, que ela ia matá-lo. Elias, um homem cheio de Deus, um homem que tinha visto e profetizado que não choveria, que não choveu, um homem que profetizou que cairia, aleluia, fogo do céu, e caiu. Agora este homem, no versículo 3, você pode ler, ele sente medo, ele se sente ameaçado, e a palavra do Senhor vai dizer que ele foge. Isso, igreja, quando nós lemos, dá um negócio na cabeça. Como é que pode um homem tão cheio de Deus, presbítero, que outrora fez prodígios e maravilhas lá atrás, agora está com medo e está fugindo de uma ameaça? Diga, eu sou perfeitamente normal. Quem disse que o fato de eu e você servirmos ao Senhor não pode sentir medo? Nós sentimos. E é natural que nós sentimos. Pesa mais ainda quando nós somos homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque as pessoas olham para nós e elas querem ver resultado, não é assim? Elas querem ver sempre eu e você vencendo. E quando isso chega, você ter medo de alguma coisa que está lhe acontecendo, isso nos traz, aleluia, um loop de emoções muito grande. Eu mesma já passei por isso, igreja. Hoje aqui eu não quero falar de mim, eu quero falar da palavra do Senhor. Mas eu preciso contar as minhas experiências, a qual eu já passei, porque eu quero alcançar você e dizer, Elias passou por processos difíceis, a pastora Kátia também passou, nós todos passamos, aleluia. Mas Deus tem uma nova história, aonde o adversário, aleluia, colocou um ponto final na minha e na sua vida. É aí que Deus nos sacode, nos levanta, e Ele traz um recomeço para mim e para você. E eu passei por isso, porque você ora, você jejua, você profetiza, aleluia. E a luta, quando ela vem de uma maneira que parece que ela vai te matar. Aí você cria algo dentro da sua cabeça, você fala, meu Deus, como é que pode? Eu oro, eu ministro a palavra, eu dou o melhor de mim, e por que é que essa luta vem e me assola, me afronta, tenta roubar a minha e a sua paz? É para o Senhor, aleluia, o nome dele ser exaltado. E no momento você não entende, e aquilo vai nos afastando, aleluia, das coisas de Deus. Sim ou não, igreja? E procure alguém, aleluia, que possa orientar você. E eu procurei meu apóstolo Reinaldo, e eu falei para ele, apóstolo, é assim, é assim, é assim. E ele disse, pastora, fique em paz. Homem, mulher de Deus, aleluia, passa por dificuldade. Sabe por que é que eu digo para vocês, igreja? Eu preferi viver, aleluia. Sabe por que é que eu digo para as irmãs, igreja? Dá trabalho ao adversário, porque nós sabemos o que é que nós passamos no oculto, mas para honra e glória do Senhor, aleluia, nós estamos de pé, igreja. Então nós não estamos imunes a passar dificuldade, a passar luta. E eu comecei, não é distante, não é sair dos caminhos do Senhor, nada disso, eu nunca quis isso para minha vida. Estou há mais de 14 anos firme para a honra e glória do Senhor, aleluia. Merecimento não é meu, é porque a gente sabe de onde o Senhor nos tirou. Mas eu comecei a entrar nisso. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu oro por essa luta. Quem já passou por isso, igreja? Sabe aquela crise de identidade, pastor, que a gente passa? Que a gente não entende, a gente profetiza na vida do irmão e acontece. O irmão chega para você e fala, irmão, Deus abençoe pela sua oração. Aconteceu, mas aí você ora dentro da sua casa, porque é fácil eu profetizar para você, mas é difícil eu profetizar para mim mesma. É difícil, não é assim? E assim aconteceu comigo. Comecei a ficar nesse loop, irmão Heron. Falei, meu Deus, eu acho que é melhor a pastora ficar sentada, quietinha, aleluia. Porque tudo que você quer é um abraço. Aí alguém chega e diz assim, pastora, me dá um abraço. Aí você abraça. Não é que você não quer abraçar, é porque você está precisando de um abraço, tá entendendo?
Aí você diz assim: meu Deus, eu não vou mais orar, Dani. Aí alguém chega e diz assim: pastora, eu estou passando por uma luta muito difícil. E aí você vai vendo que o propósito que Deus tem na vida de Elias, o propósito que Deus tem sobre a tua cabeça, ela é maior do que qualquer afronta. Não tenha medo das ameaças do teu adversário. Maior é aquele que nos chamou, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles. Mas a gente fica com a cabeça perturbada, irmão. Não é assim, pastor? Dá um negócio na cabeça e a gente pensa: meu Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, mas a luta, ela insiste em mim querer me acompanhar. É porque Deus sabe, aleluia, o potencial que eu e você temos. Deus quer tirar de homens e mulheres aqui o melhor, aleluia. É o melhor, igreja, de você. Nós nos menosprezamos, e aí nós queremos fugir quando vem a luta. E aí nós queremos fugir quando vem a batalha, aleluia. E já foi ministrado através do nosso apóstolo aqui nesse altar: as guerras que o Senhor nos colocou, sou eu e você que temos que guerrear. E eu entendi, sabe o que Deus falou para mim? Você não vai mais pedir oração para esse nome, para essa pessoa. É você que vai orar, é você que vai se levantar, é você que vai jejuar, ainda que a prova esteja ali, mas é você, aleluia, que vai orar. Deus não tem compromisso, aleluia, com o adversário, igreja. Deus tem compromisso, é comigo e com você, aleluia. Aí você pensa: eu não vou orar mais pelo desviado, eu não vou mais orar pelo drogado, eu não vou orar mais, aleluia, para aquele que não quer nada com o Senhor. Ei, Deus não está preocupado com aquele, Ele está preocupado é com você. E Ele vai usar é você, aleluia, para eles serem abençoados. Porque é que as pessoas dentro da nossa casa, irmão Heron, recebe bênção, recebe vitória, irmã. Aí você pensa: eu não entendo, mas ele não está nos caminhos do Senhor. Diga assim: mas eu estou. Diga assim: eu sei que o meu Redentor vive. E não é por eles, irmão Heron, é por você, aleluia. E o profeta teve medo. Diga assim: teve medo. E ele foge. E ele foge, e ele vai, aleluia, Jesus, se sentar, né, no versículo 3, ó. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, ele fugiu. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o moço. 4. Ele, porém, foi para o deserto. Diga assim: para o deserto. Às vezes olhamos para algumas situações e pensamos: Deus, eu vou morrer nesse deserto. Eu estou sozinho, aleluia, eu não tenho ninguém. Quantos de nós já passamos por isso? Aleluia, mas deserto não é lugar de você morrer. E deserto não é para você ficar, é para a vontade do Senhor se aperfeiçoar em mim e em você. Eu costumo dizer que tudo é aprendizado, irmão. Crente não passa luta e aprovação para não aprender. Se você está sendo, aleluia, reprovado, é porque Deus quer te ensinar algo, aleluia. No momento você não entende, mas quando chegar a bênção, quando chegar o milagre, quando chegar a cura, quando chegar aquilo, aleluia, que você espera do Deus vivo, aleluia, você vai entender porque é que muitas vezes nós vamos para o deserto. Mas aqui não foi o Senhor que mandou ele para o deserto, foi ele mesmo. Quantas vezes nós queremos fazer o nosso eu? Você diz: eu quero ficar sentada, eu quero ficar quietinha no meu canto. Mas Deus fala: eu te chamei para uma grande obra. E o deserto que você está, meu filho, não é para a sua morte. Olha o cuidado que Deus tem comigo e com você. Quando nós começamos a ler a partir do versículo 4, vai nos dizer que ele estava no deserto. E pior, ele pedia a morte. Quantos de nós já passamos processos difíceis? Quantos aqui, irmão?
Não tenha vergonha de dizer para o Senhor que a gente diz assim: eu quero uma morte. Mas você quer mesmo morrer, igreja? Diga não. Não, você não quer. O que você quer verdadeiramente é que aquilo tenha uma solução. É porque você está cansada de chorar e de sofrer e viver nessa angústia, aleluia, que faz você fugir, que faz você ter medo, que faz você paralisar, meu Deus. Então ele resolveu ir ali para o deserto. Ficou ali sentado debaixo de um pé de zimbro, e ele estava pedindo a morte. Aí tem um louvor que diz assim: você tem pressa de vitória, ó, você tem sede de vencer. Mas o que estão dizendo é que você está perdendo, e o coração começa a doer. Não é inveja, não. Não é ciúmes, não. É o que? Se chama sede de vitória. E quanto mais você deseja, e quanto mais você almeja, mais o inimigo, ele vem o quê? Te afrontar, igreja. Não é que você quer morrer, não. Não é não, irmã. É porque você tem um desejo dentro de você. Porque é bem verdade que nós estamos preparados para muitas coisas, aleluia. Mas tem umas que nos abate. E a palavra, ela é maravilhosa. Deus me deu esta palavra quando eu também estava em um grande deserto. Quando eu também passei por uma crise de identidade muito forte. E eu dizia: meu Deus, será que eu estou fazendo algo de errado? Você já passou por isso? Você já se fez essa pergunta? Você perguntar para o Senhor: Senhor, eu devo estar fazendo algo de errado. Não é possível. A pessoa que está fazendo coisa errada, ela está vencendo, ela está indo adiante. E a gente está pagando preço. Aí você buga a cabeça, a mente. Aleluia. Aí você quer fazer o quê? Se esconder. Além de ele estar no deserto, aleluia, ele pediu a morte. Mas Deus cuida tanto de mim e de você, igreja. Você tem um Deus tão misericordioso. Você sabe o que é você aprender a dar glória a Deus até no meio das lutas. Você já deu glória a Deus no meio das lutas? Porque glorificar a Deus, aleluia, com a conta cheia, oh glória a Deus, andando de carro, aleluia, novo, é muito fácil. Mas você já passou no estreito do Senhor? Eu já passei. Quem me vê hoje não entende, aleluia, o quanto eu já passei para chegar até aqui, aleluia. São as provações, aleluia, que a gente tem. Teve um congresso, irmãos, já falei. A palavra hoje não é sobre mim, é sobre Deus. Mas teve um congresso que meu esposo fazia mais de 40 dias que ele não trabalhava. E para muitos sabem que ele é caminhoneiro. Se não trabalha, não tem o que, igreja? Não tem recurso. Mas aleluia, Jesus, o boleto chega, ele não quer saber se você tem recurso, não tem. Não é assim? O aluguel chega, os compromissos das escolas chegam, a comida da criança eles querem comer, e eles comem muito bem, louvado seja Deus. Não é assim? Mãe, eu quero Danone, mãe, eu quero biscoito. E eles querem o melhor, eles querem Yakult. Não é assim? Eles querem o bom, oh, glória. Mas o melhor dessa terra é para mim e para você. E aí eu estava no congresso e eu falei: meu Deus, irmã Janete, e agora? Porque a gente sabe, a gente é mulher, igreja. A gente quer o melhor. Você quer arrumar o cabelo, você quer fazer a unha, você quer um sapato, não é assim? Primeiro você faz propósito com o Senhor. Quem está ouvindo, dá glória a Deus. Porque você não veio para o congresso para mostrar seu sapato, não. Vigia. Amém? Mas você quer vir bonita. Porque quando você estava lá no Xenhenhen do mundo, você não ia toda arrumada, toda bonita? Por que que agora você vem para a casa do rei toda desleixada de qualquer maneira? Não quer nem pentear esse cabelo. Tem que ser bonita para o rei, para o esposo. Louvado seja Deus. E aí eu fiquei pensando, irmã Dani, e agora, Jesus? Mas eu fiquei quietinha. E eu estava à frente do trabalho. E eu fiquei orando. Falei: Deus, tu sabe de todas as coisas. Irmão, vocês não têm noção o cuidado que Deus tem comigo e com você. A irmã chegou para mim e disse assim: eu acho linda, Deus é bom, Ele mostra tudo, né? A irmã disse assim: pastora,
Eu não era pastora ainda. Irmã Kátia, eu estava olhando o seu cabelo. Ô Glória, deixa eu olhar, irmã. Se for para te abençoar, recebe. Eu estava olhando o cabelo da senhora. A senhora está precisando de uma hidratação. Eu falei, ô Glória, dá glória aí, mulherada. Vocês não glorificam não quando Deus usa alguém para te abençoar? Toma posse. E eu falei, ô Glória, no estreito, irmão Lenilson. Eu não estava faltando, mas estava na época das vacas magras. Então eu não podia ficar me dando, né? Falei, amém, Jesus. Se não der, eu mesmo arrumo meu cabelo, eu mesmo dou um jeito aqui. Nós vamos que vamos. Eu não vou deixar de participar por isso. Aí a irmã veio e me abençoou com o cabelo. Eu falei, ô Glória. Aí a outra irmã disse assim, olha irmã, esse ano aqui eu vou pagar o seu uniforme, o seu vestido. Ô Glória, glorifica a igreja. Glória a Deus. Aí quando eu fui lá, meu uniforme já estava pago, meu cabelo já, ela ia me abençoar. Quando eu cheguei lá, pastor, aí a irmã dela olhou para mim e disse assim, eu vou fazer sua mão. Aí ela falou, eu não tenho horário. O que você quer, fazer o pé ou a mão? Eu falei, eu quero o pé. Não, a mão. Porque o pé eu coloco um sapato e esconde o pé, né? Aí fiz a mão, porque na época eu não tinha essa unha aqui em gel. Aí tá, fiz a unha. E ela falou, você volta no outro dia do congresso, que eu vou dar um jeito de te encaixar. Eu falei, amém. Aí fui pra casa. À noite a irmã me ligou, pastora, irmã, você já fez o pé e a mão? Eu falei, irmão, eu tô só com a mão feita, vem aqui que eu vou fazer o seu pé. Ah, irmã, glorifica, vai. Se é para Jesus, igreja, glorifica. Deus é o Deus de provisão, Deus é o Deus de cuidado. Você não está entendendo que Deus cuida? Você no deserto. E eu tenho orado muito por essas mulheres, aleluia. A palavra do Senhor fala que é melhor ter para dar do que para. E quanto mais você dá, igreja, mais você recebe. Às vezes as pessoas podiam olhar para mim e dizer, ela não precisa, não tem necessidade de abençoar ela, ela já é abençoada. Mas quando Deus toca e quando Deus quer, Ele sabe da minha e da sua necessidade. Ele sabe, Deus está cuidando. Enquanto ele estava lá no deserto, igreja, pedindo a morte, sabe o que Deus manda? Manda um anjo para abençoar este homem de Deus. Porque Deus sabe, aleluia, qual é a tua e a minha necessidade. Ele vai lá na sua necessidade. E quando eu li, aleluia, esse versículo, Deus dizia assim, fala para mim, igreja, que eu vou entrar com provisão na vida financeira deles, igreja. Recebe, não é pecado você viver o melhor dessa terra, não. Recebe, Deus vai entrar na vida financeira. Ele não vai deixar, aleluia, você ficar devendo nada para ninguém. E aí Deus me fez lembrar deste congresso, irmão, e depois eu ganhei até um sapato, viu? Tá, glória a Deus. Eu vim pro congresso toda abençoada, irmã Janete, toda abençoada. E a glória de Deus desceu. Por quê? Porque Deus sabia, irmão, qual era o meu propósito de estar no altar do Senhor, aleluia, com as sementes da fé. Deus sabe para que Ele te levantou. E eu quero te dizer que você também consegue. Você também consegue. Olhe para a irmã que está do seu lado, para o irmão, e diga, você também consegue. Diga para ele, Deus tem uma nova história para você. Não é o teu fim. Você pode estar com medo, você pode ter sido ameaçado, mas o melhor de Deus está vindo aí para mudar a minha e a tua história. Recebe, recebe, igreja. E o anjo trouxe o que, igreja? Pão, aleluia, quentinho, assado na brasa. E trouxe água. Pão traz fortalecimento, aleluia. Recebe fortalecimento aí, vindo do céu. Água traz hidratação. Você não vai sair daqui desidratado. Você não vai sair daqui murchinho, não. Deus tem alimento, aleluia. Deus te alimenta com o melhor que vem do céu. Tem pão, tem água, tem fortalecimento aqui esta noite, para mim e para você. Eita glória! Eu creio, igreja. Pão quentinho na brasa. Isso é cuidado, diga, isso é cuidado de Deus. Diga, isso é zelo de Deus comigo. É nas suas maiores dificuldades. Aí o adversário olha e pensa assim, tá morrendo, tá fraca.
vai desviar, vai morrer. E Deus vai lá e cuida, envia o anjo. Aí sabe o que o anjo diz para ele? Levanta. Porque não tem como, igreja, você vencer prostrado, não. Todas as vezes que Deus, aleluia, fala com o homem, com a mulher de Deus, o que é que ele fala? Levanta, coloca-te de pé, aleluia. Porque deitada, aleluia, descansada, você não vai conseguir nada mesmo. Sabe quando você descansa demais? Eita glória, tudo que é demais, irmão, estraga. Sabe quando você fica deitado, prostrado o dia inteiro no sofá? Quando você levanta, você pensa, eu vou levantar melhor. Como é que você levanta? Ai, que dor na coluna. Vocês nunca sentiram isso? Então vocês são de outro planeta. Não é assim? Aí você pensa, vou descansar. Aí você deita lá no seu sofá lá, come pipoca, assiste Netflix, e os filhos bagunçando a casa inteira. E você fala, meu Deus, deixa pra lá. Quando você levanta, você pensa assim, ai, vou levantar descansada. Ai, dor nas costas. Ui, dor nas pernas. Claro, você passou o dia inteiro deitada, minha filha. Chega de descansar. Como é que a sua perna vai ter fortalecimento se o sangue tem que circular aí dentro de você? Parado, prostrado, você não vai conseguir nada. Deus está dizendo para você, você já está sendo alimentada. Pastor, eu estou sendo alimentada com o quê? Com comidinha que vem do céu, aleluia. Deus não tem água de batata aqui hoje para mim e para você não, irmã. Deus tem mocotó, aleluia. Pastor, eu não gosto, mas é forte, dá sustância. Quem já comeu sabe. Quem já comeu mocotó aí? Os paulistas vão dizer, credo, que nojo. Quem é paulista aqui não gosta de mocotó? Todo mundo gosta. Só a irmã não gosta, o irmão não gosta. Amém, irmão. Mas essa comida que vem do céu, é essa que nós temos que comer. É essa água que já foi louvado aqui hoje em cima deste altar. Estou ligada em tudo, irmão. Eu estou ligada desde a minha casa, desde a hora que eu leio a palavra, desde a hora que chega, aleluia, Jesus, para eu ministrar. Eu falei, já sei, Jesus, qual é a palavra que o Senhor quer que eu leve. Eu vou falar deste profeta que se escondeu por causa de uma ameaça, que achou que tudo estava parado, que achou que era o fim. É por isso que eu falei para você profetizar. E talvez você não entendeu no começo da ministração. Deus tem uma nova história para a sua vida. Depois que ele foi alimentado, aleluia, vamos lá para o 6. E olhou, e eis que a sua cabeceira, olha aí, estava o que, igreja? Estou sozinha, um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então ele comeu, ele bebeu, ele tornou-se a deitar. Olha aí. Você é alimentado, você vem para a igreja, você ouve palavra, você glorifica, mas aí você continua prostrado. Foi lá e deitou. Mas irmão, qual é o patrão que deixa você descansar? Você não entendeu, né? Quem é aquele que deixa você descansar? Não é que a gente não possa descansar, é só Deus. Comeu e bebeu, descansou. Eu que ele comeu e bebeu e estava esperando a segunda ordem, né? Porque o anjo já tinha falado, levanta, você já está pronto. Sabe quando você olha para uma situação e você pensa, eu não estou pronta? Aí Deus está dizendo para você aqui hoje, toma posse aí, você está pronta. É você que insiste em comer e beber e se prostrar, porque eu já te dei uma ordem, levanta, aleluia, porque eu tenho um grande propósito sobre a sua vida. Vamos continuar lendo aqui. Como nosso apóstolo fala, tem que seguir a palavra, a Bíblia. Não é assim, pastor? Que coisa, né, irmão? Pastor William aqui na minha frente. Mas Deus dá vitória, né? Se eu errar, depois ele me puxa a orelha. E o anjo do Senhor, 7. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez. Olha aí. Diga para o seu irmão, Deus não desiste de você. Você viu como Deus é insistente em você? Falou uma vez, aí você dormiu de novo. Fala outra vez, porque Ele não quer te perder, igreja. Ele sabe do seu potencial. Somos nós que nos menosprezamos, né assim, Maiélica?
Somos nós que achamos que nós não somos merecedores. Aleluia. Pela infinita misericórdia nós somos. Lembra de como você era. E olha para você hoje, igreja. Você tem potencial. O problema é que nós ficamos nos comparando. Você sabe que um dia eu estava orando e eu andava muito preocupada, porque o apóstolo foi para Israel e eu tinha que ministrar a ceia. E o pastor William estava trabalhando nessa época à noite, pegando o período da noite, né? E eu falei, meu Deus, e agora, Jesus, né? A gente fala, meu Deus, não, porque a gente sabe, né, irmão? O homem cheio de Deus. Aí eu falei, meu Deus, irmão, você não fica? A gente fica, a gente tem medo, né? A gente fica se achando incapaz. E eu fui orar. E eu ficava orando toda noite. Eu falava com Deus. Falava, Deus, mas eu não tenho conhecimento como o apóstolo tem. Olha aí, presta atenção. Deus fez lembrar agora, hein? É o Espírito Santo de Deus nos conduzindo aqui essa noite. Porque tem alguém aqui em específico que precisa ouvir essa palavra. Tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Que está prostrada, achando que não é ninguém. Achando que não tem para você. Que não chegou a sua vez, que você não consegue. Olha aí. E eu fiquei orando e eu falava, Senhor, mas eu não tenho tanto conhecimento como o profeta tem. Eu preciso aprender mais da Bíblia. Pastora, você se esforça? Eu me esforço. Mas a gente sabe que nós temos as nossas limitações. E que Deus vai usar o pastor William de um jeito, vai usar a pastora Kátia de outro jeito, vai usar o presbítero de outro jeito, não é assim? Mas a gente fica preocupado, igreja, porque é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra no altar do Senhor. Porque eu quero viver, aleluia, a palavra do Senhor. Eu quero ministrar e passar para a igreja aquilo que eu vivo. Eu não quero somente dizer, eu não quero somente ouvir. E é difícil, é uma responsabilidade muito grande. Eu estava orando e Deus disse assim, minha filha, minha serva, não é somente ter conhecimento, pega aí. Você precisa ter a graça do Senhor Jesus. E a graça você tem, aleluia. Mesmo com o seu pouco conhecimento que você acha, aleluia, que você tem. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você sabe o que você pode fazer, você sabe o que você não pode fazer. Então somente abra a tua boca e faça. Eita glória. Diga assim, o inferno fica furioso, porque ele sabe que Jesus te escolheu, que você é um escolhido dele, aleluia. E todas as vezes, irmã, que estreitar na sua vida, que você tiver dificuldade, saiba que você está perto de receber uma grande bênção. Esse deserto, essa solidão que você vem sentindo, não é, aleluia, para a sua morte. Trata de comer o pão, beber a água, aleluia, que vem do céu, que é palavra de Deus. Coloca isso em prática. É por isso que eu falo para vocês, você já confundiu o adversário hoje, porque ele vai insistir, aleluia, muitas vezes, todos os dias. E por que é que nós desistimos de nós mesmos, igreja? Nem o nosso adversário desiste de querer nos apontar, de querer nos caluniar, de querer nos colocar para baixo. Ei, mulher de Deus, por que é que você quer desistir da tua casa? Meu Deus, você diz, eu vou parar, porque ninguém quer fazer, faça você. Porque ninguém quer ir, eu levo isso para mim, igreja. Porque o pique passa aqui primeiro, para depois descer aí, eu tomo posse. Se ninguém tem interesse lá dentro, mas o interessado é você. Eu já disse aqui no altar, Deus não tem negócio com o ímpio. Acorda, crente, é com você que ele tem. Então por que é que você quer parar? Quando alguém não te dá paz, eu não volto mais lá. Eu não vou mais nesse culto. Ninguém fala comigo, o povo mais sem educação. Você nunca ficou assim? Não? Eu não vou mais para aquela empresa. Aquele patrão é um mala e não sei o que, não sei o que. Você quer jogar tudo pro alto. Aí não deu certo, aí você fica aí bugando a sua cabeça, querendo desistir. Eu não vou mais louvar, não vou mais pregar. E sabe o que o inimigo faz, ó?
Viu? É por isso que você não pode desistir. Aleluia. Aqui não foi, aleluia, Deus que colocou o profeta nessa situação. Foi ele mesmo. Não é assim, pastor? Se eu estiver errada, me corrija. Ele se colocou. Ele quis fugir. Por quê? Ele se sentiu com medo. E tem coisas, situações que nos amedrontam mesmo. Mas Deus está dizendo para mim, para você, você está ganhando fortalecimento do céu aqui hoje. Da mesma maneira que você entrou, irmão, irmã, você não vai sair. Deus tem um grande projeto sobre a sua vida. Toma posse, igreja. Deus tem um grande projeto sobre a tua vida. E em nome de Jesus Cristo, levante a sua mão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ainda que não sirvam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, você crê? Eu nasci para crer, igreja. Eu nasci para crer. Quem nasceu para crer, dá um glória a Deus. Aí no versículo 9 vai nos dizer que Elias, ele foi para uma caverna. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Aí Deus não quer nos perder, né? Ele envia o anjo para te alimentar, para te fortalecer. E aí ele viu que você comeu, bebeu, ainda andou 40 dias, com 40 noites, né? Estava fortalecido. Mas em vez de ir para o propósito que Deus estava chamando ele, porque é difícil você pregar para aqueles rebeldes. Deus estava levantando aquele homem, aleluia, para dizer para o povo: olha, vocês estão errados, hein? Vocês estão indo atrás de outros deuses, trazendo aqui para hoje. Tem irmão, homens e mulheres de Deus que estão dentro da igreja, mas procuram feiticeiros aí fora. Tem pessoas que procuram, que ainda caem nessa. Deixa eu ver qual é o signo da minha semana. Olha aí, irmão Heron. Tem ou não tem, igreja? Deus está nos alertando. Então é difícil você pregar para as pessoas que elas estão vendo, elas estão ouvindo, elas sabem que é errado, mas elas continuam fazendo aquilo que aos olhos do Senhor não é certo. É fácil você levar a palavra e dizer: olha, você está errado, se conserta. Você tem um único Deus. É difícil. Então imagina aquele homem. E quando ele vai conversar com o Senhor aqui, ó, no versículo 10, ó, olha a resposta de Elias, ó. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram que a igreja, a tua aliança. O povo estava em rebeldia. O povo viu, aleluia, Jesus, o poder de Deus, o fogo descer do céu, irmão Heron. Quantos homens e mulheres têm visto os milagres, as maravilhas que Deus tem feito, até mesmo na sua vida, mas por algum instante ou por algum tempo perdem a aliança com o Senhor. E o Senhor está, aleluia, nos chamando a atenção esta noite. Continue aliançado com o Pai, porque mesmo na escassez, mesmo na dificuldade, Ele é o pão da vida. E aquilo que você acha que está perdendo tempo, não, é Satanás que diz que você está perdendo tempo. Deus, Ele vai trabalhando para te dar a vitória. Vale a pena pagar preço, vale a pena ficar na casa do Senhor, vale a pena tomar chuva, vale a pena vir no frio, vale a pena vir chorando, vale a pena vir arrastado, mas vale a pena, igreja, vale a pena estar na casa do Pai. Porque enquanto nós estamos aqui, quando eu digo isso, não é da boca para fora, eu sei o que eu estou falando. Quando nós estamos aqui, o Senhor está indo lá e nos dando vitória. É assim? É. Vou repetir de novo. Deus não tem nada com ímpio. Ele tem comigo e com você. E ainda que eles não tenham, por amor à nossa vida, Deus leva a bênção.
chega a vitória, chega o milagre, aleluia, chega a cura. Não é assim? É assim. E aí ele vai nos dizer assim, ó: derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Olha aí, aqueles que estão errados estão querendo matar aquele que está certo. Vai entender esse negócio, irmão Heron. Não é assim? A gente que está ali pagando preço, infelizmente ainda tem pessoas que querem nos matar. Infelizmente, tem ou não tem, igreja? Tem pessoas que não se alegram com a tua vitória, não se alegram. Mas amém, porque o propósito que Deus tem sobre a minha e a sua vida não depende, aleluia, dos profetas de Baal. Não depende da opinião de ninguém. Porque o que Deus tem para a sua vida é para você mesmo. Talvez alguém não se alegrou, aleluia, Lohane, com a Boutique Ferreira. Mas louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Deus sempre tem o melhor para o homem e para uma mulher de Deus. Você não sabe qual é a luta que esse homem, que essa mulher passa. Aleluia, nem todos precisam se alegrar com você. Eita glória. Porque é muito fácil se alegrar na hora que a mesa está farta, na hora que a mesa está cheia. Aleluia, é muito fácil. Difícil é te ajudar na hora que você está na caverna e olhar para você e dizer: sai daí, Elias, eu tenho uma caminhada para você. Você já bebeu, você já se alimentou, você já está pronto, Elias, para viver o propósito que eu tenho para você. Ainda que Deus não levante ninguém, igreja, mas o Senhor, Ele sempre se levantará por mim e por você. Aí tem pessoas que olham para nós e não entendem como é que ela recebe bênção, como é que ela recebe vitória, como é, aleluia, Jesus, que Deus age. É porque eles não sabem, aleluia, que a nossa dependência está no altar do Senhor, aleluia. Coloque a sua dependência naquele que pode, aleluia, te abençoar. Nós estamos na campanha o Deus do impossível. O que é impossível para mim e para você? Eu não sei, é uma cura, é uma porta de trabalho, eu não sei qual é a dificuldade, o que é impossível, igreja? Porque aquilo que é impossível Ele faz. Coloque as suas frustrações, coloque o seu choro no altar do Senhor. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Aleluia, a palavra vai nos dizer que ela gastou tudo, diga tudo que ela tinha. Se ela gastou tudo que ela tinha, é porque ela tinha, certo? Amém? Não tinha mais jeito, irmão Heron. Há 12 anos sofrendo, há 12 anos lutando, isolada. Estava também isolada, porque naquela época ela era uma mulher impura, quando se estava naqueles dias. Quantas pessoas nos isolam por algo que nós estamos passando, hã? Todo mundo quer andar com quem está arrebentando, irmão. Ninguém quer andar com quem está no deserto. Ninguém quer andar com quem está na caverna, não. Ou eu estou mentindo aqui? Quer andar, irmão? Não quer. Meu Deus. É por isso que nós temos que orar uns pelos outros. Abraçar o irmão, ainda que esteja doendo em você. É por isso que nós fomos levantados. Não foi para a pastora mostrar o sapato, aleluia. Não foi. Foi para ajudar, levantar, aleluia. Seja este homem, seja esta mulher, não só dentro da igreja, porque como o nosso apóstolo já ministrou aqui, carteirinha não vai nos levar, aleluia, a isso não. Quantos querem ajudar aqueles que estão lá dentro da caverna? Quantos você já ligou e já disse: irmã, eu senti a sua falta no culto, irmão, eu senti a sua falta. Eita, glória a Deus está falando aqui neste lugar. Tem alguém sempre precisando de uma palavra, igreja. Mas era eu que estava precisando da palavra. Mas é você que Deus vai usar para levantar alguém que está frustrado, que parou por algum motivo, eu não sei. Mas Deus quer usar a minha e na sua vida e dizer: se levanta, volta para o caminho, porque o caminho não tem outro,
Jesus. Aleluia. Então ele estava dizendo aqui: olha, Senhor, tudo que eu fiz, eu fui lá, profetizei, ensinei, mas eu estou sozinho. Quantos aqui muitas vezes se encontram sozinho? Dá uma glória a Deus, só, pastora? A gente se encontra muitas vezes só, não é assim? Mas é o trabalhar de Deus na minha e na sua vida, igreja. Às vezes Deus não permite alguém te ajudar, sabe por quê? Porque amanhã ou depois, irmão Lenilson, ele vai olhar para você e vai dizer assim: eu te ajudei, viu? Eu fiz por você. Então tem coisa que Deus não permite. É você e Deus. Diga assim: sou eu e Deus. Diga assim: sou eu e Deus neste negócio. Aí diga assim: mas o meu Deus, Ele está comigo. Ele está comigo e com você. Então não se preocupe. Eu vi que Elias estava escondido, e ele estava amedrontado, e ele estava dizendo: eu estou sozinho. Mas você sabe que homem e mulher de Deus costuma estar sozinho mesmo? Sabia? É. Homem e mulher de Deus tem que estar sozinho mesmo. Sabe por quê, igreja? Porque nós ouvimos muitas coisas, e aí a gente tem que ter muita vigilância, né, assim? Pra gente falar. Então tem lugares, tem pessoas que a gente precisa realmente tirar o pé para trás, para que eu e você não venha pecar, eu e você não venha falar. Sabe aquela que te procura só para criticar o culto, aquela que te procura para criticar o ministério de louvor? Não é a pastora que está falando, é o Espírito Santo de Deus que me conduz. Sabe aquela que, meu Deus, me ajuda, Jesus. Sabe aquela que manda mensagem e diz: você viu? Desafinou. Você viu? Não pregou nada. Ai, eu não sei como é que o apóstolo levantou aquele homem, aquela mulher. Irmão, diga: irmão, seja canal de bênção na vida do irmão. Vocês querem ser canal de bênção? Aparta-te dessas pessoas, igreja. Porque querendo ou não, quando você se aproxima, ainda que você não queira, aí você vai começar a abrir a sua língua e vai falar demais. Então, ó, sai fora. Pastora, mas você está falando para mim abandonar? Não, não é abandonar. Essas pessoas não querem ajuda, porque elas estão ouvindo a palavra, elas estão sendo alimentadas com o pão da vida, irmão Heron. Então se elas não querem se converter, eu e você que não vamos pagar preço por causa deles, não. Eu estou dizendo de ir atrás, aleluia, de pagar preço, de orar por quem está caído, aleluia. E muitas das vezes por palavras que ouviram. Porque dizer assim: está dentro da igreja. Está pensando porque está dentro da igreja é crente? Não é não. Não é. Senão a gente não via tanta briga, tanta disputa. Quem prega mais? Quem faz mais? Quem ora mais? Quem profetiza mais? Quem cantou mais? Hã? Jesus me ajuda. Oh, Jesus me ajuda. Não é assim? É, irmão. Deus, Ele tem amor pelas nossas vidas. Ele quer nos exortar, aleluia, esta noite. Mas é para nos direcionar, igreja, a ser homens e mulheres de Deus firmados na rocha. A água representa a limpeza. Se eu e você bebe dessa água, a gente tem que ser limpo, a gente tem que ser puro. Não pode deixar se contaminar as vestes, não. Não é assim? Vamos continuar aqui, pastor William. Aí diz assim, ó, no 11: e Deus lhe disse: sai para fora, sai para neste momento perante o Senhor, neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebravam as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Diga: não estava no vento. Depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Diga: não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo.
Porém também o Senhor não estava no fogo. Diga, o Senhor não estava no fogo. É forte. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Louvado seja Deus. O que o Senhor quer nos dizer aqui? Muitas vezes a gente fala assim: ah, é Deus que trouxe esse vento. Ah, é Deus que trouxe essa bagunça. É Deus que está nesse fogo. Você já viu fogo estranho? Deus não estava nisso aí. Mas quando Ele falou com uma voz mansa e delicada, aí sim era Ele. Tem pessoas que pensam que ter autoridade é gritar com o próximo. E não. Até para corrigir, a gente tem que saber falar com o irmão. Porque em vez de você achando que tem autoridade, você está matando a pessoa na fé. Me ajuda, Jesus. Vamos lá. 13. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolvem o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Olha aí o Senhor de novo, fazendo uma pergunta para o profeta. Meu filho, você ainda continua dentro dessa caverna? Você não sabe que eu tenho um projeto na sua vida? Hoje é noite de eu e você sair de dentro dessa caverna, irmão. Eu sei, está difícil, as ameaças são grandes, mas é você e Deus lá. Glorifique ao Senhor. Se quando você estiver na caverna, Ele enviar alguém para te dar pão, para te dar água, como foi o anjo. Glorifique ao Senhor. Que Ele mesmo pergunte para você, aleluia, o que fazes aqui? Glória a Deus. Glorifique. Porque tem pessoas que morrem, nunca mais voltam para a presença do Senhor. E o Senhor está te chamando novamente, te alertando: sai para fora. Eu tenho muito para fazer sobre você. Eu tenho muito para fazer no meio da sua casa. Eu tenho muito para fazer no meio dos teus negócios. Eu tenho muito para fazer, aleluia, sobre a tua saúde. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. E aí eu vou lá para o 15, quando diz assim: e o Senhor lhe disse: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. E também Jeú, filho de Nissim. Ungirás de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, e de Abel, Meolá. Ungirás profeta em teu nome. E aqui, igreja, eu vejo o grande propósito do Senhor. Deus queria que esse profeta continuasse a sua caminhada, porque olha o projeto de Deus na vida deste homem. Ele ia ungir 2 reis, aleluia, e ele ungiu um profeta. Aonde o inimigo quis colocar um ponto final, Deus começou uma nova história. Acharam que era o seu fim, no meio desse processo de dificuldade. E é por isso que o Espírito Santo vem me conduzindo, dizendo: Deus tem um recomeço para você. Você já foi alimentado, você já foi fortalecido. Então sai para fora, sai dessa caverna, porque o que Deus tem para a sua vida, aleluia, vai ficar marcado na história. Quando a gente começa a ler, nós começamos a pensar e até mesmo colocar defeito no profeta, porque é fácil dizer: ué, não é homem de Deus? Por que é que está passando por isso? Mas aí quando nós continuamos a ler, nós vemos que foi necessário, aleluia, este isolamento, oh glória a Deus. Mas que o agir de Deus, Ele é maior sobre a minha e sobre a sua vida. Deus está falando aqui hoje: não tem obra de feitiçaria, não tem nome na boca do sapo, não tem, aleluia, Jesus jugo, não tem, aleluia, quem possa impedir o trabalhar do Senhor, Elias, na sua vida. Deus
Deus te chamou para um grande propósito. Deus tem um grande projeto, aonde colocaram um ponto final. Deus colocou uma vírgula e trouxe renovo para mim e para você. Deus tem renovo para mim e para você. O adversário coloca o ponto final, mas o general de guerra, ele colocou apenas uma vírgula. Você estava parado, você estava prostrado, mas o Senhor manda te dizer: levanta-te, vai para esta caminhada, porque eu vou te dar vitória. Eu vou te usar no meio dos teus, eu vou te usar dentro da congregação, eu vou te usar a levar a palavra, alimentar alguém que está prostrado. Igreja, antes, aleluia, Jesus, da vitória vem a dificuldade. Antes de você crescer, você precisa ser pequeno. Antes de Deus se levantar, você precisa estar prostrado. Esse é o segredo do crente. Ninguém cresce grande, igreja. Diga assim: quem cresce grande é monstro. Diga: quem cresce grande é monstro. Quem cresce grande é monstro, meu irmão. Nós temos caminhada com o Senhor. Às vezes olham para mim e para você, não dão nada. Aleluia. Não querem aceitar a posição, presbítero Lenilson, que Deus te colocou. Mas problema deles, nós não tem nada a ver com eles. Foi Ele que te chamou, Elias. Ele tem propósito sobre a sua vida. Ele tem propósito. Ele tem propósito na sua vida. Descansa, aleluia. Bebe, dorme, come da minha palavra. É com você que Deus está falando. Come da palavra do Senhor. Se alimenta. Deus manda eu te dizer, presbítero, Ele usa da maneira que Ele quer. Ele usa da maneira que Ele quer. Eu sei que a mente às vezes fica cheia de preocupação, e a gente diz: meu Deus, olha o que o Senhor colocou nas minhas mãos. É o peso da chamada. Ela nos confronta. Eu ouvi em cima deste altar aqui de um servo do Senhor que disse para mim: aquele que é escolhido, irmão Lenilson, ele não tem escolha. Eita glória! Não tem escolha. Não tem escolha. Diga para o seu irmão: não tem escolha. O profeta Elias, ele estava querendo, sabe o que? Ser demitido. Como é que profeta é demitido? Ei, minha irmã, não tem como pedir demissão aí desse cargo eclesiástico que Deus colocou na sua cabeça, meu irmão. Você acha que a gente não para e não pensa? Aí Deus fala: não, você não tem escolha. Viu? Você não tem escolha, irmã Daniele. Você não tem escolha, Gabriel. Você não tem escolha, irmão. Nós não temos escolha. Aquele que é escolhido não escolhe o que vai fazer. Entramos muitas vezes na caverna. Já entramos, eu já disse aqui. Eu também quis ir para a caverna. Louvado seja Deus, que Deus falou: não, você não vai. E aí como é que eu comecei a abrir os meus olhos mais e mais, irmão? Comendo do pão. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse é o pão para mim e para você. Esse é o pão. É a palavra. É a verdade. É aqui que nós buscamos fortalecimento. Não perca o seu tempo postando nas redes sociais aquilo que só Deus tem que saber da minha e da sua intimidade. Brigou com o marido, para de colocar lá: esse homem é uma praga, eu não quero mais ele. É Deus que está falando, viu, irmã? Fica colocando coisa a respeito do seu marido. Ei, luta por ele, viu? Foi Jesus que colocou ele dentro da sua casa, querendo você ou não.
Pensa que é fácil para a pastora? Está aqui sozinha. Meu esposo está trabalhando para a glória de Deus. Mas eu sei o que eu luto, eu sei o que eu faço. Você acha que dentro da minha casa eu já não fui humilhada? Já não me disseram pastorazinha de... Você pensa que não? Você acha que todo mundo te aplaude dentro de casa? E aí você diz, eu não vou perder a minha bênção, porque eu sei que é Satanás que está agindo. E aí você não vai se prostrar por causa de palavras dentro da tua casa. Ei, acorda, mulher! Jezabel está aí perambulando. Ela era promíscua, feiticeira. Ela fazia cultos pagãos. Sabe o que ela fazia? Se deitava com muitos homens. Vigia a terra. Cuida do teu homem, cuida da mulher, cuida dos teus filhos. É Deus que faz, aleluia. Me impulsiona a dizer, mulher, cuida da tua casa. Vai ter culto, prepara a melhor comida. Vai ter culto, se organiza na sua casa, limpa a sua casa, cuida dos teus filhos. Pastora, mas às vezes eu fico sobrecarregada. Lembra de Marta e Maria? Mas não me importa, aleluia. Faça, dê o seu melhor. Mas não saia da presença do Senhor porque alguém te afrontou, porque alguém disse que você não é, porque alguém disse que você não ia conseguir. Porque a palavra que hoje desse altar é: Deus tem uma nova história para mim e para a sua vida. Vamos ficar de pé, igreja. Aplauda o nome do Senhor. Quem recebeu essa palavra, aplaude o nome do Senhor. Esse é o Deus do impossível. Amém? Vamos estar orando. O pastor quer subir aqui em cima orar? Amém? Me ajudar em oração. Vamos orar. Vamos estender as nossas mãos direcionadas à nossa casa. Apresente a sua família. Aleluia, apresente até mesmo essa tristeza.